Estamos aqui novamente hoje. A última live foi muito legal, a gente curtiu muito com as crianças, né? Bom, hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, com o Marcelo, que eu vou contar um pouquinho, que tem mais ou menos uns 4 anos que a gente se conhece. Você sabia que já tem 4 anos que a gente se conhece? Que a gente se conheceu? Quando nós estávamos Passa rápido. buscando um local em downtown, aliás, um local para a gente passar o nosso programa de aula de português, que estava no Doral e a gente não podia continuar lá. E aí o Marcelo me procurou através do Wesley, que é um amigo em comum. E nós conversamos e a partir de lá o programa começou na Igreja Metodista em downtown e estamos até hoje, o que vai fazer agora 4 anos. Então, foi um prazer te conhecer junto com o local que você cedeu e foi uma parceria, e é uma parceria muito boa com a Igreja Metodista. Legal, prazer. Muito bom. E agora o Marcelo voltou e está como patrocinador com a gente. E é um tema super interessante. A ideia da gente fazer o VFP em 5 minutos é que o patrocinador venha, converse com a gente para saber como é que ele está se virando nessa pandemia. Mas com o Marcelo eu queria fazer um pouquinho diferente, porque como ele entrou agora como patrocinador com a gente, eu mesmo quero saber um pouco do instituto com que ele está trabalhando agora e levar um pouco dessa informação para vocês. E aí nós vamos ter uma aluna muito especial, logo depois, que ela está cheia de perguntas para fazer para ele, então a gente tem uma conversa, um bate-papo aqui, mais ou menos 5 minutos, e aí eu vou chamar ela, daqui a pouquinho ela já deve estar aí eu boto ela para dentro e ela vai conversar com ele. Tá? Então, Marcelo, conta um pouquinho do Instituto. Joia. Um prazer conversar com você e um prazer estar agora como patrocinador. O Instituto de Psicanálise da Nova Inglaterra, ele está sediado em Boston, um pouquinho distante de vocês aí na Flórida, mas com a pandemia a gente também aprendeu que a vida, através da dinâmica virtual, ela é necessária. Então, o Instituto ele já existe um tempo e ele propõe basicamente a formação de psicanalistas em língua portuguesa, que é uma palavra muito comum de se ouvir e até as pessoas, de certa forma, percebem uma certa sedução com a expressão da psicanálise, de Freud, essa coisa toda. Mas, basicamente, o psicanalista ele é um profissional de saúde mental que não se forma num modelo acadêmico, como é o caso de outros profissionais, psicólogos e psiquiatras. Então, o Instituto de Formação em Psicanálise, ele propõe oferecer o programa de formação de psicanalistas em língua portuguesa, o que é algo inovador para atender a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Isso varia um pouco de estado para estado no que diz respeito à legislação, mas, de forma geral, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a formação psicanalítica ela é feita por institutos e sociedades de psicanálise. No nosso caso, é um programa que dura 36 meses, ele está dividido em 6 eixos principais e 89 créditos. Todos os professores com doutorado, alguns atuam na Universidade de Massachusetts, outros na Universidade de Boston, outros em universidades europeias. E a ideia é exatamente oferecer a brasileiros residentes nos Estados Unidos, independentemente de onde moram, a cursar esse programa e tornarem-se terapeutas no mundo de hoje, que nós precisamos tanto de profissionais na área de saúde mental e na área de comportamento. Eu acho que isso é uma contribuição significativa para a comunidade. Basicamente, essa é a nossa cara. Você falou de brasileiros que moram nos Estados Unidos. E se não estiver nos Estados Unidos? Também funciona. O programa ele está organizado para que as pessoas possam fazê-lo independentemente de onde morem. Tá. No caso, o programa, como eu disse, ele é oferecido em 36 meses e todas as atividades, no momento, elas estão virtuais por conta da condição da pandemia. Mas existe um projeto também, Cris, de que a gente venha oferecer o programa presencialmente em polos, à medida que o programa venha a crescer. Porque algumas pessoas preferem desenvolver a aprendizagem no local, com interação com outros alunos, ter uma participação mais física no processo de ensino-aprendizagem. Mas, no momento,
nós já estamos preparados para oferecer o programa online, então as pessoas podem estudar de qualquer lugar do mundo. E lembrando que não é uma faculdade, não é uma universidade, é um instituto de formação de psicanalistas, que é assim desde Freud. Desde que a psicanálise surgiu, ela tem um processo de formação específico de psicanalistas, a gente chama de tripé do processo analítico, que é basicamente os seminários presenciais ou as aulas, se a gente for usar um vocabulário escolar acadêmico, a análise pessoal e a supervisão dos casos clínicos. Então, estamos aí iniciando com esse projeto na oferta do programa de formação de psicanalistas para brasileiros, inicialmente nos Estados Unidos, mas também abrindo para pessoas em outros lugares. E o que precisa para entrar? Precisa ter um bacharel? Precisa ter algum mestrado? Culturalmente, os institutos e as sociedades recomendam que as pessoas tenham uma formação superior, devido à linguagem, devido ao processo de leitura, produção científica, mas não existe nenhuma exigência legal, exatamente pelo fato de não ser uma formação acadêmica escolar, e sim pelos institutos. Então, normalmente, os institutos eles definem o processo de seleção das pessoas que estejam interessadas no programa. Não há, portanto, uma exigência de formação superior, mas recomenda-se para que a pessoa tenha condições de acompanhar o conteúdo e a produção científica de papers e, eventualmente, outros trabalhos de pesquisa. E se a pessoa tiver um curso superior em educação, vamos dizer, não tem nada a ver, ela vai acompanhar o que vocês vão ensinar? Vai. O programa ele está organizado de forma que nesses 36 meses a pessoa vai ter toda a estrutura técnica e teórica, mesmo que ela não tenha um background na área de saúde mental. Aliás, Freud era um grande defensor de que os melhores psicanalistas, os melhores terapeutas eram aqueles com nenhuma formação na área médico-psicológica. Porque, na opinião dele, as pessoas que têm uma formação médico-psicológica, elas tendem a analisar as pessoas pelo conhecimento acadêmico e não pela subjetividade da realidade delas. Então, ele chama isso de análise leiga, que seriam as pessoas sem uma formação da área, mas que acabam se tornando melhores terapeutas por terem uma melhor escuta terapêutica da dor e da subjetividade do outro. Uhum. Então, não vai levar mais tempo? Não vai levar mais tempo. E hoje você tem grandes institutos, como, por exemplo, aqui em Boston mesmo, tem institutos de 50, 70, 100 anos que aceitam pessoas com outras formações que são absolutamente distintas, como engenharia, arquitetura, educação, de certa forma, está até próximo pelo processo pedagógico, ele desempenhar um papel quase que terapêutico na formação da pessoa. Mas veja você que as grandes sociedades do mundo, algumas delas aceitam pessoas de qualquer background acadêmico. Uhum. E já estão abertas as inscrições, matrículas? Sim, inscrições abertas. O programa, como ele é dividido em eixos, existe a possibilidade de que as pessoas entrem a cada eixo que se inicia, o que é aproximadamente cerca de 7 a 8 semanas, cada eixo. E com isso nós estamos abrindo novas inscrições para iniciar agora em agosto de 2020, já na modalidade virtual, com a condição da pandemia, mas também com toda uma estrutura para possibilitar um ensino à distância de qualidade. Legal. Tá, aqui embaixo está o site, é só vocês entrarem, dar uma olhada, telefone e entrar em contato. Vale a pena. Eu vou estar lá. Eu estou fazendo quando terminar, com certeza eu vou estar lá. Deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui. A Letícia. Tá. Opa, Letícia? Oi. Tudo bem? Sim, e você? Tudo bem. Esse é o Marcelo. Oi, Marcelo. Olá, Letícia, tudo bem? Bem? A Letícia faz parte do nosso programa de aula de português em Boca Raton. E aí a gente está conversando com alguns alunos e tal, e aí eu comentei de você, e aí ela falou, não, eu quero.
Sou eu que vou fazer perguntas para ele. Então, eu falei, então, vamos embora. Letícia, agora é com você. Fica Tá à bom. vontade, tá bom? Tá. Eu sei que você tem uma escola de psicanálise. Eu sei que a psicanálise ajuda as pessoas com vários problemas. As pessoas que se formam na sua escola podem também ajudar crianças? Excelente pergunta, Letícia. Sim, o psicanalista pode ajudar crianças. Aliás, muitas coisas que nós temos hoje, até mesmo na educação, elas vêm de teorias criadas pela filha de Freud. Freud foi quem criou a psicanálise. Ela chamava-se Ana Freud. E ela fala de tantas coisas com relação ao relacionamento com crianças, como lidar com crianças, a maneira como a mente da criança funciona. Então, sim, a psicanálise ela tem uma longa história na ajuda com crianças, seja na questão do processo ensino-aprendizagem na escola, como aprender as coisas, as dificuldades que às vezes aparecem, seja no comportamento quando passa por situações difíceis, quando uma criança muda, por exemplo, de um país para o outro, ela pode experimentar algumas dificuldades emocionais. Então, o psicanalista também pode ajudar a criança com isso. Ah, que bom. E também que nem agora a gente está isolado. Você pode ajudar as pessoas que têm familiares com coronavírus, assim como tem pessoa que tem familiares que está com a doença, estão sem ver os amigos, as crianças, sem ver as famílias. Sim, uma das coisas, Letícia, que nós temos que nos ajuda a resolver os nossos problemas do dia a dia é a ansiedade. Inicialmente, a ansiedade não é uma coisa ruim, ela faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos. Mas em situações difíceis como a pandemia, a ansiedade ela tende a ficar aumentada. E aí, ao aumentar a ansiedade, a gente começa a criar alguns comportamentos que não são legais. Então, por exemplo, algumas pessoas começam a ter dificuldade para dormir, outras pessoas começam a comer demais, outras pessoas às vezes ficam com pouca paciência, não conseguem conversar com os outros com paciência, e tudo isso às vezes tem a ver com a ansiedade que está crescendo. Então, nesse momento de pandemia, os psicanalistas podem ajudar as pessoas com terapia, basicamente, para que elas possam, então, processar, entender melhor os níveis de ansiedade e as dificuldades que causam ansiedade. Ah, tá bom. Então você também pode ajudar que nem se uma pessoa tem uma história, assim, vamos falar que é um adulto, eles acabaram de acabar um tratamento para uma doença grave. Você também pode ajudar? Sim, com certeza. Todo o processo difícil que a gente passa na vida, dentro da psicanálise, nós falamos que é um processo de luto. Às vezes a gente fala em luto apenas quando a gente perde alguém querido, quando alguém falece. Mas, na verdade, a palavra luto na psicanálise, ela aplica também às grandes mudanças na vida. Então, quando alguém passa por um tratamento por uma doença muito severa, ele tende a passar por um processo de luto, porque é um episódio muito forte, onde a pessoa está numa condição de saúde, de repente é acometida por uma doença forte, passa por um tratamento, às vezes, rigoroso. Isso implica em diversas mudanças, às vezes, no corpo e na mente da pessoa, devido à medicação, devido ao tratamento, à dor, o medo de morrer e tantas outras coisas. Então, o psicanalista também pode ajudar essas pessoas a passarem por esses momentos difíceis e a enfrentar todas essas situações que nós chamamos de luto. Ah, você também pode ajudar, assim, que nem pessoa com depressão, os seus alunos? Sim, a depressão, inclusive, Letícia, tem alguns especialistas que falam que é o mal do nosso século, que muitas pessoas nos dias de hoje vivem com depressão. Mas uma coisa que muita gente confunde é depressão com tristeza. Nem sempre estar triste significa estar deprimido. A depressão, ela é uma condição que faz com que a pessoa não consiga desenvolver bem o dia a dia da vida, o trabalho,
em casa com os familiares, na escola. Ela se sente meio incapaz de fazer as coisas, às vezes se acha até feia, não importante, acha que ninguém gosta dela. Tem tantos exemplos que eu posso te dar. E a psicanálise ela tem um papel muito interessante no tratamento das depressões, porque a psicanálise consegue ir lá no fundo do psiquismo, da mente da pessoa, para tentar entender as causas que faz com que essa pessoa esteja deprimida. E aí, então, através da terapia, ajuda a pessoa a resolver todos esses conflitos psicológicos que causam a depressão. Mais uma pergunta. Os seus alunos, eles também podem ajudar, assim, pessoa que vamos falar que tem uma pessoa que morre de medo de uma coisa. Eles podem ajudar as pessoas conseguirem a matar esse medo pela coisa? Sim, existem muitos tipos de medos e nós chamamos esses medos de fobia. Assim como eu falei para você da ansiedade, o medo também ele é um aliado nosso. Inicialmente, o medo não é uma coisa ruim, porque o medo ele antecipa a gente para uma possibilidade de perigo. Então, quando você vai atravessar a rua, por exemplo, e você olha para os dois lados, às vezes você tem um pequeno medo e por isso você olha cuidadosamente para atravessar a rua com segurança. Isso é um medo positivo. O medo ele só se torna um problema ou uma doença quando ele não tem um motivo, que é o que a gente chama das fobias. Existem vários tipos de fobias. E há também um tipo de medo muito comum nos dias de hoje, que é chamado de síndrome do pânico, onde a pessoa, do nada, sem qualquer motivo, ela acha que vai morrer e ela tem medo de uma condição que nem existe, que às vezes ela está absolutamente bem de saúde e não há nada acontecendo que ameace a sua vida. Então, no caso, os meus alunos, aqueles que se formarem no curso, eles também podem trabalhar e ajudar as pessoas com esses diversos tipos de medo, que quando se tornam fobias, eles são sim prejudiciais, se tornam um problema na mente das pessoas e a terapia com o psicanalista ajuda a pessoa a resolver esses medos para que ela consiga, então, enfrentar a vida de maneira certa e sem nenhuma complicação. Tá bom, é só isso. Obrigada pelo seu tempo. Eu te agradeço pelas perguntas. Obrigada, Letícia. Se vocês quiserem saber um pouco mais desse programa, entra aqui, a gente colocou aqui todas as informações, conversa, é em português, se tiver problema com a língua, não há problema algum. E entre em contato, você vai falar com o Marcelo mesmo, que está aqui, e tira todas as dúvidas, tá? Marcelo, muito obrigado. Quer as últimas palavras? Quer falar mais alguma coisa? Eu quero só agradecer a oportunidade de conversar com você, de estar novamente presente na relação com a Fundação Vamos Falar Português, é um privilégio, e agradecer a Letícia pelas perguntas tão importantes que ela fez hoje. De nada. Ficou claro, Letícia? Deu para entender? Sim. Que bom. Então tá. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Marcelo. E a gente, na próxima vez, a gente se encontra com um novo patrocinador, contando um pouco da história da Fundação e da relação com o patrocinador. Obrigada. Tchau. Tenha uma boa noite.